Vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show, minha gente, para alegria de Vinícius Moura, Adrilles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca, porque agora o bicho vai pegar. Agora eu não quero mais um programa leve, descontraído. Agora eu quero o quê, Adrilles? Eu quero o quê? Eu quero fígado. Quero fígado. Exatamente. Meu cérebro, meu fígado, Joel Pinheiro da Fonseca. Muito bem. Minha gente, a Polícia Federal intimou os irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro a depor no inquérito sobre os chamados atos antidemocráticos. Vini, tem detalhes aí dessa história? Tem detalhes, Paulo Matias. Lembrando que os dois filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foram intimados pela Polícia Federal a prestarem esses depoimentos no inquérito que apura os atos antidemocráticos na condição de testemunhas. Portanto, eles não são alvos desta investigação, mas a Polícia Federal entende que eles podem contribuir de alguma forma por ter aí uma proximidade, algum tipo de envolvimento com alguns investigados deste inquérito, que foi um pedido da PGR e depois foi aberto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então a Polícia Federal conduz a investigação, uma investigação sigilosa, portanto ainda não há os motivos específicos, detalhes dos motivos que levaram aí a Polícia Federal a intimar Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e nem a data destes depoimentos. Agora, Paulo Matias, vamos ficar aí na expectativa de como será essa condução. A delegada do caso, Denise Dias Ribeiro, que conduz o caso, ela tem autonomia para fazer essa convocação. A PGR acabou até sendo contra, né, a oitiva tanto do Carlos como do Eduardo, porque eles não têm envolvimento nenhum com esse caso até agora, mas o fato é que eles vão prestar depoimento nesse inquérito aí que apura os atos antidemocráticos depois daquelas manifestações, Paulo, que pediram fechamento de Congresso, de STF, de pautas inconstitucionais também, e eles querem descobrir de onde partiu esse financiamento para esses atos, Paulo. Perfeito, Vini. Joel, deixa eu te pedir um favor. Classifica para mim o que é ato democrático e o que é ato antidemocrático. Ato antidemocrático é um ato em que você mobiliza as paixões das pessoas para que elas hostilizem, até usem da violência e queiram destruir as instituições necessárias e fundamentais e constitutivas da nossa democracia, né? Então, um ato em que pessoas, num grau de exaltação fanática, pegam rojões para jogar no STF, ou querem se armar para enfrentar governadores e prefeitos, enfim, ou formam uma milícia, como aqueles 300 da Sarah Winter. Isso são mobilizações antidemocráticas. E é relevante saber, será que tem gente financiando isso aí? Será que tem gente importante ajudando a mobilizar, ajudando a fornecer material, ajudando a coordenar os esforços? Eu acho bastante relevante da gente saber. Hoje em dia, eu entro no Twitter do Carluxo, por exemplo, eu vejo ele falando de que o governo federal completou uma rodovia, muito bem, dando aplausos. Ótimo, tá um Twitter totalmente normal, né? Mas há não muito tempo atrás, era uma verdadeira máquina de ataques e hostilizações, né? Será que ele não tem a ver também com as manifestações? É só isso que as investigações querem descobrir. Será que existe relação do Carluxo com o tal gabinete do ódio, com as tais manifestações? Eu acho bastante relevante para o Brasil ter essas informações e que isso se investigue para a gente descobrir o que realmente estava acontecendo. Agora tudo já deu uma boa acalmada, né? Mas a coisa lá atrás estava quente. Muito bem, Adrilles, mesmo a pergunta para você. O que é ato democrático e o que é ato antidemocrático? Eu inverto a pergunta. Quem define o que é ato democrático e antidemocrático? É um consenso civilizatório entre as partes de um todo, de um país, de uma nação, entre os poderes legisladores. Agora, o STF querer legislar em cima daquilo que é democrático ou não, sendo que a gente está vendo agora Antifas, Black Lives Matter, outros grupos como Black Blocs, quebrando as coisas, intimidando pessoas, depredando instituições e nada acontece. Só que o STF é um órgão autoritariamente pseudo-progressista e vê como antidemocrático todo e qualquer manifestação a favor do Bolsonaro ou pró-conservadores.
Eles fazem uma confusão proposital entre um ou outro cartaz pedindo o fechamento de Congresso, ou o AI-5, com o todo de uma manifestação. Não dá para controlar tudo o que acontece numa manifestação, seja ela de direita, de centro, de esquerda ou qualquer outra coisa. Agora, existe um processo sigiloso, ilegal, kafkiano, que acusa e persegue pessoas, que prende pessoas sem demonstrar o devido processo legal, sem que as pessoas saibam do que elas estão sendo acusadas. Ótimos os exemplos que o Joel falou. Alguém levantou um rojão ao lado do STF, é um ato terrorista. Alguém se vestir de maneira ridícula, como os 300, e fazer umas cançõezinhas patéticas em frente ao Congresso, é um ato terrorista que vai derrubar as instituições? Agora, quebrar vidraça, quebrar banco, pegar pau e jogar nas pessoas, como fazem os antifas, os Black Lives Matter, os Black Blocs que assassinaram o cinegrafista da Band, isso não tem inquérito. Não tem inquérito. Existe uma sanha pseudo-progressista dentro do STF, encorpada pelo senhor Alexandre de Moraes, que é um autoritário, nesse inquérito ilegal, absurdamente sigiloso, que persegue pessoas, agora quer intimidar até os filhos do presidente, que é simplesmente uma sanha golpista. Ou seja, você considera antidemocrático todo aquele que não está coadunando com o seu discurso. Não há um único ato ilegítimo provocado por essas manifestações conservadoras. Okay. Outra coisa, financiar manifestações não é crime. Não é crime. É crime quando você financia um ato antidemocrático que é depredar instituições. E isso não foi feito nessas manifestações pró-bolsonaristas. Se há alguém ou outra pessoa com um cartaz que fala de fechar o STF, é um caso isolado, não é uma coisa sistemática para depredar instituições. Quem está depredando instituições e cuspindo nas instituições, e cuspindo no Estado Democrático de Direito, e perseguindo pessoas, e tolhendo vozes, e prendendo pessoas sem devido processo legal, é o STF na pessoa, sobretudo, do tirano Alexandre de Moraes. Ok. Joel, você queria falar? A deles. Brevemente. Primeiro, a deles fala que não, porque não prende de esquerda. Quantos Black Blocs não foram presos, Adriles? Dois! Acompanha o noticiário. Que mataram uma pessoa, tem que matar alguém, né? Diversos foram presos, tem que matar alguém. E presos com razão. Porque os Black Blocs pregavam e faziam depredações e violência. E quem financia os Black Blocs? Por que não tem inquérito para investigados até nos últimos anos. E agora a mesma coisa para a extrema-direita. A Sarah Winter, que tinha um acampamento, e ela mesma afirmou, pessoas armadas, queria formar um exército de 300 para o Brasil, que falava em fechar STF, que falava em usar violência contra o Congresso. Depois um outro grupo foi lá jogar rojão no Congresso. Também tem que ser investigado, sim. Isso não é tolerável numa democracia deles. Não é só porque é de direita, que nem você, e está do lado do presidente que você gosta, que é permitido. Isso não é permitido. Quando a Sarah Winter foi lá ameaçar o Alexandre de Moraes, que ia dar porrada nele, ou que ia fazer não sei o quê, até que ia infernizar a vida dos filhos, com certeza, tem que ser investigada, sim. Tem que ter um inquérito, sim, e ver se cometeu o crime, e provavelmente cometeu, e que pague, então, e que arque com as consequências das suas ações. A gente vive numa nação democrática, numa nação de leis. O Supremo está aí para isso, e o Supremo tem. Às vezes erra, às vezes comete um exagero, mas em larga medida tem, sim, defendido o ordenamento das leis no país. Defendido que uma pessoa pode se manifestar totalmente com a sua liberdade de expressão, mas ela não pode pregar e usar a violência para fechar, para barrar, para intimidar, para infernizar todos aqueles que ela não gosta. Eu sou a favor, Joel. As milícias de direita, elas têm que descobrir isso também, assim como muitos Black Blocs foram presos, investigados da mesma maneira. Joel, eu sou plenamente favorável ao seu princípio. Agora, eu vou ser plenamente favorável ao seu princípio quando houver uma prática em relação ao seu princípio. Quando houver investigação e inquéritos abertos, para que todo mundo saiba do que estão sendo acusados, os Black Blocs, os antifas, os Black Lives Matter. Existe uma complacência gigantesca em cima desses movimentos pseudo-progressistas que depredam instituições e, às vezes, inclusive, matam pessoas, ao contrário dessa sanha punitivista em relação a movimentos conservadores. Essa distinção é plenamente clara.